make my body go, make our bodies higher and higher. Queridos alunos, mais uma aulinha de língua portuguesa com a professora Lélia Risuênio. E hoje nós vamos estudar um assunto chamado de regência verbal. Observem aqui no slide a regência verbal. Então, o que é a regência verbal? É a relação de dependência entre as palavras. Por exemplo, um rei, não é ele que rege, não é ele que manda. Com as palavras também, na regência verbal também vai acontecer isso. Tem umas palavras que dependem da outra, tem umas palavras que necessitam da outra, tem umas palavras que pode-se dizer que são até mais importantes entre as outras. Então, nós vamos ver aqui a regência de alguns verbos. A regência verbal ela é muito extensa, né? Só que nesse capítulo do livro de vocês é apenas uma introdução, tanto que só tem alguns verbos. A regência é só de alguns verbos, não são de todos. Por isso que eu falei que é uma introdução, é para vocês começarem já a entender essa regência verbal. Então vamos lá. Eu coloquei aqui o conceito, né? Regência verbal, relação de dependência entre as palavras. Então vamos ver como é que acontece essa dependência entre as palavras. Primeiro exemplo. O aluno ama livros de língua portuguesa. Então olha aqui, o verbo amar, né? Quem ama, ama alguém, né? Então ele vai ser o termo regente, né? E aí nós temos livros de língua portuguesa, vai ser o termo regido, que está exigido pelo termo regente, está completando este termo regente, né? Então vamos ver o próximo exemplo. A aluna gosta de livros de língua portuguesa. A aluna gosta. Então, quem gosta, né? Gosta de alguma coisa. No caso aqui do que ela gosta? De livros, né? Então, gosta vai ser o termo regente, que é o verbo, né? Gosta é o verbo. Então, ele vai ser o termo regente. E o termo regido vai ser de livros de língua portuguesa, porque ele está completando o termo regente. Então, vejam que no primeiro exemplo, o aluno ama livros de língua portuguesa, após o verbo, eu não tenho preposição. Então, eu tenho aqui um exemplo de transitivo direto, quando eu não tenho a preposição, quando a oração não é ligada através de uma preposição, eu tenho exemplo de transitivo direto. E na segunda oração, eu tenho exemplo de transitivo indireto, porque eu tenho uma preposiçãozinha aqui. Então, essa não passa direto, né, para o termo regido, porque tem alguns verbos que eles necessitam de preposição e tem outros que não precisam dessa preposição. Então, vamos ver. No livro de vocês, tem a regência de alguns verbos de uso frequente. Então, são estes verbos apenas que nós vamos estudar. Apenas o quadro que exige lá no livro de vocês, né? E o quadro que tem são estes verbos. Então, vamos ver como é que acontece, né? Como é que nós trabalhamos esse verbo na língua portuguesa. Porque uns necessitam de preposição e outros não precisam de preposição. Está aqui, ó. O transitivo direto, ele não necessita essa preposição, mas o transitivo indireto, ele precisa sim de uma preposição. Então, nós temos que entender esses verbos para saber como é que nós devemos escrever, né? Na hora de produzir nossos textos, nós temos que saber de que forma nós vamos empregar esse verbo.
Será que ele precisa? Será que ele não precisa de uma preposição? Então, fiquemos atentos, né? Então, vejam, vamos analisando aqui no quadro. Primeiro, o verbo agradar, né? Quem agrada, agrada a alguém. Então, necessita de uma preposição. Se ele necessita de preposição, ele é um transitivo indireto. Então, veja que está até um xizinho aqui. Ele não, quando vocês forem utilizar o verbo agradar, vocês devem utilizar com uma preposição. Agradar a namorada, que é o exemplo daqui. Agradar a mãe, agradar a colega. Então, exige essa preposição. Vamos para o próximo verbo. Agradecer, né? O verbo agradecer é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição. Então, vejam aqui. Então, agradeceu ao amigo. Então, agradecer a alguém. A quem? No caso do exemplo aqui, está agradeceu ao amigo. Nós temos uma preposiçãozinha aqui, né? No meio da oração. Então, depois nós temos o próximo verbo. Aspirar, né? Aspirar, ele pode ser transitivo direto e ele pode ser transitivo indireto. Observe como está preenchido as duas lacunas aqui, né? As duas colunas aqui do slide. Então, veja, o verbo aspirar, ele tem dois sentidos. De inspirar, né? Que é aspirar o perfume, né? No sentido de inspirar, né? E ele é transitivo indireto quando ele está no sentido de desejar, aspirar uma vida melhor. Então, desejar uma vida melhor. Então, aqui precisa, né, da preposição. Aqui o transitivo direto não precisa dessa preposição. Então, vamos ver o próximo verbo. O próximo verbo é um verbo assistir. O verbo assistir também, ele pode ser trabalhado, ele pode ser utilizado nas duas formas, tanto no transitivo direto quanto no transitivo indireto. Então, veja, se for o aspirar no sentido... Não, é o verbo assistir, né, que eu tô falando. Se for o verbo assistir no sentido de ajudar, ele é um transitivo direto. Então, assistiu o doente, né? O médico assistiu o doente. Por quê? Porque é no sentido de ajudar. Então, nós não colocamos preposição. O "o" aqui, né? Ele é um artigo, né? Não é preposição. Então, no sentido de ajudar, nós vamos assistir o doente. E aí nós temos ele também no transitivo indireto, né? Que é no sentido de presenciar, assistir ao filme e não assistiu o filme, como muitas pessoas falam, muitas pessoas escrevem. É assistir ao filme, porque esse verbo é presenciar no sentido de assistir, ele precisa de uma preposição. Ele é um verbo transitivo indireto, tá? Estão entendendo? É só ir seguindo aqui o quadro. E por último, nós temos o verbo obedecer. Vejam, o verbo obedecer, ele é um transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Quem é esse alguém? Obedecer aos pais. Então, precisa também de uma preposição, porque ele é um transitivo indireto. Tá, gente? Vocês estão entendendo esse mecanismo? É só seguir esse quadro. E mesmo porque vocês vão estudar só estes verbos, que são os mais frequentes. E aí vamos exercitar um pouquinho aqui, só para fixar melhor esse assunto, né? Vamos observar aqui os exercícios, né? Temos aqui a questão A e a questão B. Então, vamos ver como nós poderíamos completar, poderíamos marcar essas lacunas para completar a oração. Primeira oração. O autor do texto
proibição da mina de carvão. Vejam, qual seria o correto? O autor do texto agrada a proibição, o autor do texto aspira à proibição, ou o autor do texto agradeceu a proibição, não é? Qual seria? Então, é a segunda alternativa, aspira à proibição. Então, viram lá o verbo aspirar, né? Como ele precisa de uma preposição. Então, vamos ver a letra B agora. Os agricultores debatem na Câmara de Vereadores. Então, os agricultores assistiram o debate na Câmara de Vereadores ou os agricultores assistiram ao debate na Câmara de Vereadores. Então, a alternativa é assistiram ao debate, né? Quem assiste, assiste ao. Então, é um transitivo indireto. Então, é essa a alternativa correta. Então, gente, sobre este assunto, vocês vão exercitar no livro, vocês vão trabalhar, vocês vão também estudar essa regência, né? Que bom que foram só algumas, dá para assimilar bem, estudando, se dedicando, né? Pegue o livro de vocês e vão exercitar, vão treinar, porque só assim vocês vão realmente entender o assunto. Então, bom dia para vocês e até a próxima aula.